Bom, pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar de um tema que está em franco crescimento, que é a certificação ISO 27001 e ISO 27701. Para isso, nós convocamos algumas pessoas bastante experientes nesse assunto e também em certificação em geral, né? Caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade, mandem pelo chat aqui, que no final a gente organiza essas perguntas, né? E também o nosso palestrante pode ficar à vontade até para interagir também pelo chat. Nós estamos chamando aqui, né, o Jairo, que vai falar sobre um ponto que é muito importante, que é a certificação, que é a ISO 27001 versus o NIST 2.0 e outros frameworks, né? Ele estuda sobre esses assuntos, tem um livro, né? Acho que ele vai falar sobre o livro, se ele não falar um outro slide aqui, depois eu falo. E esse aspecto é bem importante, porque o cruzamento, né, entre os frameworks são um ponto bastante relevante. Logo depois, o Neifer vai falar logo depois de mim, que ele vai falar sobre um aspecto essencial na certificação, que é o processo de certificação em si. Ele também vai tratar sobre esse aspecto, né, que é a chamada, e também é o momento mais temido, mais aguardado, que é exatamente o momento onde você é auditado, né, e recebe ou não a sua certificação. Então, ele é da QMS, que inclusive é a empresa que faz a nossa certificação, e faz diversas outras, ele vai falar melhor do que eu para vocês. E o Alberto vai falar sobre o aspecto que é um elemento que está em praticamente todos os frameworks, que é a gestão de riscos. Ou seja, a gestão de risco está na ISO 31000, mas também está na ISO 27001, está na ISO 37001, está na ISO 9000. Ou seja, a gestão de riscos, né, ela é um conceito assim horizontal que praticamente cruza todos os segmentos e todas as áreas. Bom, então, começando, nós da Módulo aqui, a nossa empresa tem 38 anos, e nós temos bastante experiência em certificação, né? Em especial a ISO 27001 e a ISO 27701. A nossa primeira certificação foi na 27001, né? Ela nem se chamava 27001, ela chamava 17799, e logo depois que ela ela transformou-se em 27001, nós também ratificamos a nossa certificação para a ISO 27001. Nós também somos, né, certificados em empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa, e também o nosso software produto estratégico de defesa pelo Ministério da Defesa. Nós somos membros do Open Fair, somos Great Place to Work e também somos assessor, né, QSA, para o PCI. Então, no mínimo, né, nós recebemos anualmente a auditoria da ISO, que o QMS fez todas as nossas recertificações, a auditoria do Ministério da Defesa, a auditoria do Great Place to Work e a auditoria do PCI. Então, nós estamos sempre realmente colocando os nossos processos à prova, e é essa experiência que nós queremos trazer aqui, né, e, obviamente, escutar também e aprender com os outros palestrantes e com o pessoal também que está assistindo, que as perguntas sempre ajudam a nos fortalecer. Então, este aqui, né, é o instrumento do desejo, ou seja, que é o certificado em si. Nós temos o certificado tanto ISO 27001 quanto 27701. Para você ser 27701, que é o Sistema de Gestão de Privacidade da Informação, você também precisa ser já precisa antecipadamente, né, ser 27001. Espero que essa imagem esteja toda em conformidade com as regras, né, da ISO e do QMS, dos acreditadores, porque o nosso amigo Neifer e a equipe dele têm olhos assim super detalhistas e são bastante rigorosos, né, que inclusive ajuda a gente, esse rigor ajuda a gente a melhorar os nossos processos. No nosso caso, né, o nosso ambiente, esse aqui é o famoso escopo, né, que entra na declaração de aplicabilidade, e ele precisa estar, e é ele que é certificado, ou seja, a certificação não é para a módulo, é de um escopo da módulo. Dificilmente esse escopo chega, pelo menos no meu entendimento, a 100% de uma organização.
Bom, quais são as vantagens e desvantagens? Eu não diria desvantagem, eu diria desafios, né, para a certificação 27001, 27701 e, com certeza, ele migra também para as outras certificações. O primeiro ponto é a conformidade com a LGPD. Nota o seguinte: se você for certificado 27701, não significa que aquilo ali é uma licença para matar, é um salvo-conduto. Aquilo ali não é a garantia 100% que você vai estar conforme a LGPD, inclusive porque nós estamos falando aqui de gestão de incertezas, né? Então, é bem importante que a gente esteja alerta com relação a isso, mas, obviamente, né, uma empresa que é certificada 27701, ela está muito mais preparada para estar em conformidade com a LGPD. Inclusive, a 27701 utiliza alguns termos um pouco diferentes da LGPD e das definições da NPD, mas, de qualquer maneira, isso traz um conhecimento amplo, as políticas corporativas são comuns, e para a gente é algo assim bastante importante ser uma empresa certificada ISO 27701 e também 27001, porque isso fortalece a nossa segurança. O ambiente da Módulo hoje é 100% em nuvem. Nós, no final de 2019, nós pegamos 150 servidores e desligamos eles, os servidores físicos e lógicos que estavam dentro dos servidores físicos, de maneira a ter a nossa migração 100% da nuvem. Isso aconteceu na última semana de 2019, ou seja, muita gente migrou para a nuvem como consequência da pandemia. Nós, por coincidência, 3 meses antes, nós tínhamos migrado para a nuvem. E essa experiência também foi bem importante. E outro aspecto, né, para setores que são regulamentados, setor de pagamento, setor financeiro, telecomunicações, energia elétrica, alimentos, ela tendo a certificação 27701 e 27001, ela tem maior facilidade, maior adequação para o atendimento a essas resoluções. Também a certificação fortalece a sua segurança, ou seja, faz com que você tenha processos mais rigorosos, processos auditados externamente, procedimentos, né, com mais detalhe, exatamente porque você precisa disso para obter a certificação. Melhora a gestão de riscos, principalmente você passa, né, a utilizar um modelo de gestão de riscos, o Alberto vai falar sobre isso, alinhado com a ISO 27, a ISO 31000, traz mais confianças dos stakeholders, né, sejam eles parceiros, colaboradores, sócios, né? Então, o simples fato do investidor, vou mostrar um exemplo daqui a pouco, olhar que você tem um certificado, seja 27001, 27701, até ontem conversei com o Neif sobre 22301, 42001, ou seja, qualquer que seja a sua certificação, ele traz confiança dos stakeholders, porque sabe que existe uma instituição internacional por trás de você, garantindo seus controles, garantindo seus procedimentos, garantindo seus processos. Outro aspecto, né, é a integração com sistemas integrados e outros frameworks. Então, a ISO 27001 e 27701 tem a grande vantagem que ela faz parte de um sistema, de uma família da ISO, né? Então, quando você vai falar inteligência artificial, tem a 42000. Quando você vai falar em integridade anti-suborno, tem a 37001. Quando você vai falar sobre continuidade de negócio, tem a 22301. Então, você tem uma série de temas, né, que podem ser integrados e, obviamente, quando você faz a primeira certificação, por exemplo, muito cliente nosso que é certificado ISO 9000, ele já conhece o sistema de gestão, que é o princípio, né? A 27001 é sistema de gestão de segurança da informação, a 27701 é sistema de gestão de privacidade da informação. E também com outros frameworks, ou seja, várias organizações, por exemplo, o governo federal utiliza o SIS, outras organizações usam o NIST. Quando você é certificado, você fica mais próximo, né, de atender a esses elementos. E também é um diferencial competitivo, ou seja, na hora, se você, por exemplo, principalmente se você tem negócios digitais, você tem um elemento bastante importante para você diferenciar o seu produto, a sua oferta, a sua proposta do seu competidor. Alguns desafios, né? O custo de implementação e manutenção, ou seja, você obviamente não vai ter processos, você vai ter processos mais rigorosos, mais detalhistas. Então, o custo existe esse custo, talvez, obviamente, como você reduz significativamente o risco, esse custo se compensa com os benefícios, né?
O processo não é simples, é complexo, mas, obviamente, a empresa quer ter processos inteligentes. O fato de ser complexo, né, não assusta empresas que estão sempre inovando, que estão sempre trazendo aspectos novos. Ele é complexo, mas ele é conhecido. E exige realmente recursos especializados. Né? Sempre que nós fazemos serviços de consultoria, de certificação, ou mesmo gap analysis, né? Porque a certificação dá para você o certificado. A gap analysis avalia se os seus processos estão dentro de um SGSI e dentro do SGSI se você está atendendo àqueles elementos. Também outro ponto é o tempo de implementação, ou seja, de quanto em quanto tempo, quanto tempo demora para implementar, e isso é real, ou seja, demora um tempo, e também a própria adequação organizacional. A empresa precisa mudar, mas é uma mudança para o bem, né? É uma mudança bastante positiva. Então, esses aqui são alguns elementos que nós identificamos. Daqui a pouco eu vou colocar no meu LinkedIn essa apresentação. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, alguma contribuição, fiquem à vontade. Então, nós podemos notar aqui, ó, por exemplo, a TIM ela é uma empresa certificada, ISO 27001. Então, ela foi lá no relatório ESG 2022, ou seja, o assunto 27001 assim como o assunto privacidade, assim como o assunto proteção de dados, e assim como o assunto segurança cibernética, e também inteligência artificial, ele está em relatórios ESG. No caso aqui, a TIM, né, colocou ele dentro da camada do G, né, da governança. Então, a TIM, esse é um documento público, dentro do seu relatório ESG, ela colocou como destaque de 2022 que obteve a certificação. Então, além disso, está aqui, ó, essa matéria saiu na imprensa, com olhar atento para a sustentabilidade, a TIM tem sólida jornada de ESG. Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, a empresa ganhou o prêmio Estadão de empresa mais na categoria telecomunicações e é top 5 na categoria ESG governança. Então, esses são os aspectos, né, que levam à integração como negócio. Com certeza, isso aqui entrou. O assunto 27001 entrou no assunto do tema da alta gestão, do conselho de administração, dos principais gestores da organização. Então, esse é um elemento importante que mostra a integração com o negócio e a relevância também, ou seja, com certeza a TIM, quando vai falar, argumentar em grandes negócios, vai fazer grandes propostas, ela fala, olha, a TIM, inclusive, é certificada ISO 27001 e isso faz alguma diferença, principalmente em segmentos muito competitivos. Quais são os passos, então, para a certificação, né? A gente tem o nivelamento, ou seja, nivela com a equipe, vocês vão ver que tem um segundo nivelamento. Depois, mapeia-se qual é o potencial escopo, porque, como eu falei para vocês, não é a empresa que é certificada, é um escopo da empresa. Então, você escolhe esse escopo, principalmente da primeira vez. Você pode até escolher um escopo e depois ir crescendo a sua certificação, é como nós da Módulo fazemos. Você tem o Comitê de Segurança da Informação e Análise Crítica do SGSI, define o escopo do SGSI, faz um gap analysis, ou seja, para saber o que você já tem, o que você não tem, implementa, né, gera uma série de indicadores, faz um segundo nivelamento, que aqui já teve uma transformação bastante razoável, faz a auditoria interna, né, monta a pré-auditoria, faz a auditoria externa e conquista o seu certificado. Obviamente, em diversos locais aqui, pode ser que você volte a algumas casas, ou seja, isso não é um game que você só aponta para frente. Bom, e nós, né, fornecemos, além do serviço, né, nós também automatizamos o processo de certificação. Esse nosso sistema tem sido elogiado pelos auditores, elogiado pelos clientes, porque a certificação é muito detalhada, tem vários elementos, você define, né, toda a sua estrutura, diretoria, gerência, subgerência, quem é o gestor, quem é o ponto focal, quais são os requisitos do SGSI, se é aplicável, se não é aplicável. Ou seja, você tem um documento extremamente relevante chamado Declaração de Aplicabilidade. Né? No caso aqui, nós estamos associados com as últimas versões das normas. Aí você tem também uma série de indicadores, né? Você estrutura, né, cada uma dos indicadores, divide ele pelas suas unidades de negócio, você classifica, acompanha periodicamente esses indicadores, esse elemento aqui é essencial para a sua gestão de segurança. Nota o seguinte, sempre as pessoas, os indicadores, né, eles têm uma série de nomes também, como que eles são feitos. Isso aqui
é realmente uma parte, né, do documento de certificação da módulo. E a gente tem também, ou seja, qual é o título aqui, ó, detectando de phishing. Qual a descrição dele, qual é o objetivo estratégico que ele se influencia, quais são os objetivos táticos, qual é a equação que é utilizada para fazer esse cálculo, qual é a frequência de avaliação, qual é a relação, a regra normativa que está integrada, qual a diretoria, qual a gerência. Então, e também eu posso também cadastrar essa medição de cada um dos indicadores e fazer essa avaliação que é essencial. Nota que nós aqui, ó, fazemos isso todo ano, tá? Desde 2021, 22, 23, 24. Então, depois que nós obtemos essa nossa atual onda de certificação, nós procuramos atender todo ano, né, fazer e ser novamente certificado. Também, né, a lista das melhorias e assim por diante, você define, descreve as melhorias, documenta todas elas. E esse é um processo que aqui, né, é um processo bastante detalhado. Então, aqui os ativos de TI, estão os negócios, estão todas as atividades necessárias. Além disso, né, você pode gerar uma série de relatórios. 2 exemplos aqui, né? Ou seja, o nosso sistema da módulo, você tem a 27001 é Sistema de Gestão de Segurança da Informação. A 27701 é Sistema de Gestão de Privacidade da Informação. Como nós fizemos integrado, nós chamamos ele de Sistema de Gestão de Segurança e Privacidade da Informação. Depois que nós passamos das nossas auditorias de manutenção, nós recebemos, né, a recertificação de ambas as normas. Então, esse aqui é um relatório de análise de riscos, que é bastante profundo e detalhado, e aqui é um relatório de aplicabilidade, que considera exatamente a avaliação do escopo. Pessoal, então é isso. 15 minutos, agradeço a atenção. Por favor, encaminhem perguntas aí pelo nosso chat, estamos à disposição. Vou passar aqui para o meu amigo Neifer. Cara, se eu falei alguma besteira, pode me corrigir ao vivo aí, tá? Fique à vontade. E obrigado pela sua presença, Neifer. Sempre fortalece bastante nosso evento, né? Você contar com a QMS, contar com a sua sabedoria aí. Isso fortalece a nossa e colabora bastante, né, para os nossos participantes. Então, boa apresentação, meu amigo. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alberto, aí pelo convite. Foi muito bom aí essa primeira parte do Fernando para a gente entender um pouco melhor aí sobre a certificação. Hoje a minha ideia aqui é mais conversar com vocês, ficar disponível também para dúvidas aí no final, mas queria falar sobre, continuando, né, esse papo aí sobre a certificação da 27001, da 27701, explicar para vocês como que funciona detalhadamente esse processo que o Fernando explicou aí de uma forma macro, né? A QMS hoje é a principal certificadora no Brasil na certificação de 27001 e da 27701. Eu falo principal porque a gente é a empresa que tem o maior market share de certificações da 27001 e da 27701 no Brasil. Então, a gente tem muitos cases, desde cases de empresas de pequeno e médio porte, até empresas de grande porte, né? Então, a gente tem diversos clientes de grande porte certificados. Serasa é nosso cliente, que lá atrás enfrentou um problema e trabalhou toda essa questão aqui de gestão de dados, gestão de informação. Vários bancos são nosso cliente, né? BTG, Bradesco, Banco Inter, atuando especificamente aí sobre o processo de certificação da 27001, auditorias, gap analysis e todos esses processos, né? Então, a gente tem muitos cases de diversos ramos de atividade diferentes na certificação da 27001 e da 27701, então eu quis contar um pouquinho mais para vocês como que funciona esse processo. E a gente conversa com muitas e muitas empresas, a gente deve ter um total aqui hoje, de todas as normas, é claro, né? De quase 2.000 leads que passam aqui pela QMS, que a gente conversa, que a gente troca ideias, entende o processo, você não está pronto, enfim. Então, a gente tem mais ou menos o perfil aí dos clientes ou dos potenciais clientes da 27001. E o que acontece? Normalmente, estava conversando isso ontem com o nosso coordenador comercial.
Normalmente, quando entra um interessado aqui na ISO 27001, ele questiona, ele pergunta, não, como que funciona o processo? A gente explica e é o que eu vou explicar para vocês. O processo funciona da seguinte forma: uma vez o sistema de gestão implementado, a AQMS vai fazer 3 eventos. Uma pré-auditoria, que essa pré-auditoria é opcional, cabe à empresa optar ou não por essa pré-auditoria, que é como se fosse um simulado da auditoria. Nesse momento que a gente vai verificar os gaps que a empresa tem, ou o sistema de gestão da empresa tem em relação à certificação. Então, assim, eu diria que nos 70% dos casos é contratado esse serviço na certificação inicial, por conta da segurança que vai dar em relação à auditoria de certificação propriamente dita, né? Então, seria um ponto aí importante dentro da estrutura que a gente imagina da certificação. Com esses gaps em mãos, com esses apontamentos da pré-auditoria, a empresa vai fazer alguns planos de ação, endereçar e chamar a gente novamente para as auditorias de certificação. A auditoria de certificação é dividida em 2 fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 é uma auditoria documental, então vai enviar documentos para o auditor vai avaliar essa documentação e dar um retorno sobre alguns pontos. Isso poderia estar escrito de forma melhor, a declaração da aplicabilidade não está claro esse ponto, vai pontuar algumas questões, né? E depois vem a auditoria de fase 2, que é a auditoria mais conhecida, ou seja, é a auditoria que a gente vai auditar os processos, que a gente vai auditar as áreas, que a gente vai auditar os controles, que a gente vai entrar item a item, aprofundar cada controle, cada processo, fazer entrevista com as pessoas, seguir aí uma linha de auditoria, né? Então, assim, a quantidade de áreas a ser auditada vai depender, obviamente, do escopo, como o Fernando falou. Então, qual é o escopo do sistema de gestão? Está focado aí em apenas um setor? Está focado em apenas um processo? É para toda empresa? Então, depende de cada questão envolvida. Mas a gente vai auditando, obviamente, várias pessoas são entrevistadas, áreas de apoio, áreas que são impactadas pela segurança da informação, e vai seguindo esse processo. A 27701, ela pode ser auditada de forma integrada à 27001, e é o que a gente recomenda, obviamente, para ter a 27701, que é a norma de privacidade, as empresas precisam da 27001. Então, não dá para fazer só a certificação de privacidade. Por quê? Porque, tecnicamente, é uma norma de extensão, né? Ela estende os controles da 27001 para atuação. Então, esse é o case aqui específico de 27001 e 27701. Então, a gente vai auditando. Ao final da auditoria, ou durante a auditoria, o auditor já está falando, né? Esse provavelmente eu vou apontar como uma não conformidade, esse é uma observação, nossa, isso está conforme. Ele vai dando feedback durante todo o processo de auditoria, né? O Fernando fez um terrorismo aí, falou que o pessoal, brincando, Fernando, falou que o pessoal é o momento mais tenso, né? Claro que rola uma tensão por conta da avaliação, né? Ninguém gosta de ser avaliado, né? Isso é uma questão do ser humano mesmo, né? Mas, assim, não posso falar por outras, mas aqui na QMS a gente treina muitos dos nossos auditores para serem parceiros das empresas auditadas, né? Então, o nosso serviço é melhorar os processos de segurança da informação e privacidade. Então, a gente está realmente com uma intenção genuína de ajudar a empresa. Ajudar como? Pelo nosso processo de auditoria, conversando, trocando ideias, fazendo um brainstorming, apontando observações, apontando não conformidades, tentando entender um processo, tentando colocar cenários para verificar se aquele processo realmente está conforme ou não. Então, é uma grande troca de ideias. Então, eu convido todos vocês aqui, estamos aqui em quase 100 pessoas aqui dentro, convido todos vocês a enxergarem a auditoria como um processo de melhoria para os processos internos, né? Então, aqui dentro da QMS, por exemplo, a gente não permite aquele perfil de auditor que tem arrogância, aquele perfil de auditor que bate de frente com o auditado. Pelo contrário, né? Nossos auditores são
exaustivamente treinados para atendimento ao cliente, né? Então, a gente realmente está focado em agregar valor no processo de auditoria, né? Não é à toa que atuando desde 2017 com a norma ISO 27001, a gente conquistou a liderança do mercado nacional, porque as empresas também estavam carentes desse tipo de atendimento no que tange à auditoria de certificação da 27001 e da 27701. Então, o processo rola de uma forma muito natural, o processo de auditoria, com uma grande troca de ideias, com um grande movimento para a melhoria do processo. Ao final da auditoria, o auditor faz a famosa reunião de fechamento, onde ele vai falar se a empresa está recomendada ou não à certificação, né? A não recomendação se dá por não conformidades maiores, mas daí a empresa tem um prazo para resolver essas não conformidades, a gente voltar a avaliar aquelas não conformidades e recomendar a certificação. Uma vez recomendado, a empresa é certificada, o certificado tem validade de 3 anos e todo ano a gente volta na empresa para fazer as auditorias de manutenção. Ao findar dos 3 anos, a gente faz uma auditoria tão completa quanto foi a primeira, porque as auditorias de manutenção elas têm uma carga menor do que a primeira auditoria, né? Então, assim, esse basicamente é o processo de certificação de ISO 27001. Mas o que a gente vê no mercado propriamente dito, né? Para a gente respeitar aqui o nosso horário. A gente vê empresas, hoje, muitas empresas buscando a certificação da 27001 e da 27701. Lembrando que a 27001 é uma norma de 2005, né? A gente está falando de quase 20 anos de norma. E de 2005 a 2016, a gente tinha aí pouco mais de 50 empresas certificadas no Brasil. A partir de 2017, ou seja, GDPR, LGPD, todo aquele movimento, tem um boom do número de certificações da ISO 27001 e hoje aí no Brasil a gente já tem mais de 500 empresas certificadas em ISO 27001, não só empresas de grande porte, mas também empresas de pequeno porte, empresas que têm esse risco, né? O Alberto vai falar aí de risco, então empresas que têm esse risco de segurança da informação, têm esse risco de proteção de dados, risco em relação ao seu negócio, risco em relação à sua reputação, risco em relação ao seu know-how. Então, a ISO 27001 e a 27701, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Eu acompanho muito de perto as operações da QMS nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos existe um movimento bem grande da 27001, assim como na Europa, na Ásia. Então, a busca das certificações, ela é geral, justamente teve esse grande marco em relação à proteção de dados propriamente dita, né? Então, por isso que em 2019 vem a ISO e cria a ISO 27701. Mas nos meus minutinhos finais, eu gostaria de dar mais uma pimentada aqui no nosso papo. Eu sei que o tema aqui é 27001 e 27701, mas outra norma que está entrando nessa esteira de segurança da informação e proteção de dados é a norma ISO 42001. Anotem aí, ISO 42001, que é a norma de inteligência artificial. Exatamente, é uma norma bem parecida com a 27001, ela também tem declaração de aplicabilidade, ela também tem o anexo de controles, ela também é feita com o layout comum para todas as normas ISO de sistemas de gestão, e ela é formatada para empresas que utilizam, para empresas que elaboram, produzem inteligência artificial e para empresas que comercializam inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho um software e eu vou abarcar uma inteligência artificial da OpenAI dentro do meu software e vou vender. Eu sou, conforme a norma, eu sou um distribuidor, né? Esse é o papel da parte. Eu não faço a inteligência artificial, mas eu sou um distribuidor. Ele está dentro da minha plataforma. Então, eu distribuo.
com certeza o risco, daí o Alberto vai falar sobre risco, o risco de segurança da informação, proteção de dados, por conta da inteligência artificial, também é grande. Então, a ISO criou essa solução, uma norma bem recente, saiu em dezembro do ano passado, e a QMS está como pioneira no Brasil. Vamos certificar a primeira empresa do país em ISO 42001. Agora está rolando essa auditoria agora em maio, né? Então, assim, é um movimento aí que a gente vê da ISO em relação à busca de soluções da segurança da informação, proteção de dados e tudo que circunda essas informações. As auditorias, elas ocorrem realmente num nível de especialidade muito alta. Então, nós, os auditores, obviamente, eles precisam ser especialistas em segurança da informação, eles precisam ser especialistas em proteção de dados para falar a mesma língua que vocês, né? Então, se vai um auditor aí, por exemplo, de um auditor de qualidade, né, ISO 9001, que é a norma que começou, ele, obviamente, ele vai derrapar muito nos controles tecnológicos, né, da ISO 27001. Então, não é esse auditor que a gente gostaria de trazer para vocês. Então, a gente traz auditores que têm uma bagagem em cybersecurity, a gente traz auditores que têm uma bagagem em auditar empresas, e como nós, QMS, somos o líder de mercado atual no Brasil, obviamente, nossos auditores são os auditores que mais auditam ISO 27001 no Brasil. Consequentemente, são os auditores com mais horas de voo. Então, a gente vê desde um sistema de gestão de segurança da informação do BTG, Bradesco, como eu citei aqui, que são nossos clientes, até um sistema de gestão de segurança da informação e produção de dados de uma startup, que temos várias aqui dentro certificadas também. Então, assim, a gente tem hoje um know-how para atuar, porque é uma gama, é um leque de empresas, de diversas empresas na atuação da 27001, muito grande. Então, dentro desse universo, a gente busca realmente agregar valor de acordo com cada personalidade do cliente, com cada ramo de atividade, porte da empresa e escopo do sistema de gestão. Então, basicamente é isso aí que eu queria falar, mais macro aqui sobre a certificação. A certificação não é um bicho de sete cabeças, mas obviamente precisa ser implementada. Então, às vezes, o que acontece aqui as empresas têm muitos controles tecnológicos, mas não têm sistema de gestão. Então, o nosso trabalho, às vezes, é mostrar para a empresa que ainda não está pronto. Vou dar algumas dicas, se você acha que está pronto. Você já fez a auditoria interna do sistema de gestão conforme a 27001 e 27701? Você já fez uma reunião de análise crítica de acordo com o que pede a norma, a pauta que a norma pede dentro do sistema de gestão? Eu tenho certeza que a maioria das empresas que estão aqui com a gente provavelmente endereçam muito bem o anexo de controles da 27001, mas as empresas que não são certificadas, eu garanto que não atendem os requisitos de 4 a 10 da ISO 27001, que é a parte de gestão, de governança, não só de controles tecnológicos, mas como eu estabeleço uma governança de documentos para apoiar os controles tecnológicos. Então, muitas das vezes, entram empresas aqui acreditando que estão prontas, e se a gente deixar essas empresas irem para a auditoria, obviamente elas vão se frustrar. Então, nosso trabalho muitas vezes é frear essas empresas, você não está pronto ainda, porque você não fez uma auditoria interna. Eu tenho a área de auditoria aqui dentro da empresa. Não, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de auditoria de sistemas de gestão. Uma pessoa capacitada com curso de auditor líder, curso de auditor interno, que que audita a empresa conforme a norma do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e anexo de controles. Você já fez isso? Não fiz. Você faz uma reunião de análise crítica? Não, sempre faço reunião com a minha direção. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando uma reunião conforme a ISO 27001. Tem uma ata que precisa ser seguida. Então, controles de competência,
controles de gestão de competências, contexto organizacional com a segurança da informação. Então, o Fernando mostrou aí a TIM, por exemplo. Ela demonstrou no seu contexto organizacional o que é segurança da informação. Você já fez isso aí dentro? Como que você faz? Você faz por meio de um SWOT, um BSC, um planejamento estratégico, você coloca a segurança da informação, é outro requisito da norma, requisito 4.1, contexto da organização. Então, às vezes, a empresa atende muito bem os controles, mas derrapa no sistema de gestão. Nosso trabalho aqui é entender o momento de vocês e falar se vocês estão prontos ou não, né? Então, eu dei algumas dicas aqui, mas deixo também e fico disponível para as perguntas finais. Vou passar aí para o próximo palestrante. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Dá continuidade na temática aí, né? A minha parte é falar um pouquinho a respeito de ISO e NIST. Então, naturalmente, dentro do tempo disponível, a gente vai fazer um overview, né, uma abstração maior dos dois modelos, tá? Como tudo nessa vida, né, tem seus prós e contras, cada um deles tem seus pontos positivos, né, e pontos de melhoria, mas o que é importante, né? A ideia é passar para vocês aqui uma referência de como avaliar isso. Porque cada empresa, né, ela tem uma particularidade, né? E até pegando carona no que já foi dito aí, né? O mais importante, antes da gente optar, né, por modelo A ou B, né, para ajudar nessa jornada de organização, né? E o que é importante nessa jornada de organização, né? Pegando um pouquinho que o Neifer comentou aí, né? É muito comum isso no dia a dia, o que mais encontra é isso. É o que está escrito e não é cumprido, e o que é cumprido e não está escrito, né? Então, essa sinergia entre as tuas obrigações, né, o que você precisa efetivamente, né, qual que é o teu contexto, né, a tua aplicabilidade ali, versus o que você tem que executar, no final das contas o que vai valer, o que você precisa correr atrás, né? Agora, naturalmente, para ir atrás desse modelo, né, ver qual que melhor te atende, seja ele NIST ou ISO, você precisa entender ali o contexto de aplicabilidade seu, né? Tipo assim, porque sem contexto, né, a gente até brinca, fala que não existe segurança de informação, não existe projeto, não existe certificação, né? E não tem definição de pronto, né? Você não sabe qual que é o objetivo, né? Qual é o contexto da tua jornada, da tua entrega, aí como é que você vai saber se ele está pronto, se está preparado, né? Então, o primeiro cenário é justamente definir o que você precisa, né? Independente de se vai de lado de ISO ou se vai de lado NIST, falando especificamente sobre segurança de informação, mas naturalmente segurança não é uma disciplina isolada, né? Ela tem outros pilares aí de dependência gigantesca, né? A gente tenta generalizar, né? Mas, por exemplo, segurança, privacidade, a parte de governança, risco e conformidade, elas são simbióticas ali, né? Elas estão num nível de proximidade, dependência, interdependência, então é uma palavra melhor, tá? Muito forte, né? Então não adianta você focar em uma vertente, esquecer das demais, que lá na frente você vai ter esse tipo de problemática, né? Então, escolho ISO ou escolho NIST? É o famoso depende, que eu meio que odeio essa palavra, mas enfim, às vezes ela é bem aplicável, né? Por quê? Se você tem uma empresa, vou pegar dois exemplos isolados aqui, né? Que ela é praticamente uma ramificação, né? Uma filial, ou ela está expandindo o teu negócio para Américas, né, para os Estados Unidos de maneira mais específica, né, mas na verdade vale com a Américas como um todo, não tenha dúvida que nisso vai facilitar a tua jornada, né? Por quê? Porque todo, digamos assim, o arcabouço, né, de regramento, de normas, de frameworks em solo americano, ele tem o NIST como principal base de referência. Então, todos os desmembramentos que ocorrem lá, né, então, se for olhar na base do NIST, você tem o framework específico para privacidade, você tem o framework específico para risco, para a parte de OT, a parte de inteligência artificial, né? Você tem essas abordagens lá, né? Que são o que eles chamam de SPs, né? Que são Special Publications, né? São publicações especiais aí que tratam de assuntos específicos. Falando especificamente do CSF, né, que é o Cloud Security Framework, na versão 2.0 mais recente, foi lançada em fevereiro, dia 26, ele é um guarda-chuva, né? Você pega a base dele ali, ele tem a essência do que você precisa correr atrás, né? Dentro dos pilares, dos 6 principais pilares lá, domínios, né? Você tem a parte de identificação, que o próprio nome já diz, né? Ou seja, eu preciso me preocupar com modelos de controle de segurança que me ajude na identificação de problemática de segurança dentro de casa. Domínio Protect, né? Ou seja, proteger, né? Como que eu adiciono controle, mecanismos, ferramentas de proteção, de detecção, de resposta e de recuperação, né? Então, ele tem essa abordagem.
Na versão recente, a 2.0, né, publicada esse ano, eles adicionaram o domínio específico de governança. Então, é um pouquinho do que o Nefer comentou, né? Ou seja, esse framework ele demorou um pouquinho para ser atualizado. Né? Quem acompanha sabe que ele persistiu durante 11 anos e só agora ele sofreu esse ajuste, essa adequação, prevendo questões de governança, né? Dentro de um modelo de guarda-chuva. Né? Então, ajudou bastante demais. Cada um, naturalmente, tem sua particularidade, né? Ou seja, você precisa entender isso aí, né? No modelo específico do NIST, eles optaram, eu não concordo muito com esse modelo, tá? Mas é uma opção deles, tudo bem, faz sentido. Eles optaram, se abrir a leitura do domínio de governança, a primeira frase fala de risco. Então, me soa um pouco estranho, eu entendo a orientação de segurança, você tratar problemáticas orientadas a risco. Mas você abre um domínio de governança falando de risco e parece estranho. Então, eu ainda sou partidário de você ter esses assuntos, embora fortemente acoplados, muito bem separados, tá? Porque quando você explode as outras caixinhas ali, né, de identificação e proteção, você vai perceber que algumas chamadas, vou pegar um exemplo isolado, mas é fato, ele trata de risco e outras caixinhas não tratam de risco. Então, tipo assim, eu trato ele em caixinha separada ou eu coloco numa dedicada no assunto dentro de governança. Então, se está dentro de governança, considerando que isso ele é enterprise, né, ele vale de maneira horizontal, ou cruzada, ou full, né, como o Nery comentou, você deveria abstrair isso e tratar em todos os pontos, porque risco não é uma necessidade que você trata pontualmente, né? Principalmente dentro de segurança, você tem que acordar e ir dormir pensando em risco, né? Todas as ações, todas as movimentações, todos os ajustes, tudo que você prioriza dentro de segurança é orientado a risco, né? Então tem que ter essa abordagem. Então, especificamente com relação a esse ponto, né? Tem alguns prós e contras, você tem que considerar isso, né? Ou seja, a questão da globalização / regionalização, né? O quanto isso é importante para mim. Dependendo de como isso for importante, NIST vai te atender ou isso vai te atender, né? Integração com outros frameworks já existentes, né? Qual que é a parte legal disso, né? Durante a leitura do NIST, você vai perceber que ele faz chamadas do framework guarda-chuva, né? Do CSF, cuja base dele é o NIST 800-53, que é de 2005, né? Então tem uma longa caminhada aí, ele faz chamada a outros entes ali, né? Você vai ter chamada para privacidade, para a parte de inteligência artificial, para a parte de risco, para a parte de aderência, tem uma série de coisas ali que ele faz essa chamada extra para as SPs extras, né? Então, legal, importante. Só que entender essa sinergia é muito importante, principalmente dentro de casa, né? Por exemplo, você trabalha numa empresa que vai já ter um modelo em curso, né? Eu não sei, empresas pequenas que estão começando agora, você já tem um modelo de auditoria, você já tem um modelo de controles internos, né? Então, qual é a base, né? Qual que é a referência, o norte que essas áreas utilizam, né? Vou dar um exemplo. Se você tiver um trabalho numa empresa que já tem COBIT como base, ou o próprio COSO, que é uma versão do COBIT orientada para o mundo financeiro, ele já tem ali no seu cerne, no seu núcleo, uma orientação normativa baseada em framework, né? E aí, tipo assim, se você escolhe um diferente daquele, vai dar certo? Vai. O único problema é que você vai ter retrabalho, você vai ter ajuste lá na frente para fazer um depara, né? Então, eu estou indo para um caminho diferenciado. Eu imagino que vocês já devem ter acompanhado, né? Tipo assim, principalmente empresas que se formam, né? Startups, empresas novas, alguma coisa, às vezes brota uma área de auditoria, uma área de controles internos ali, e o cara vem com um framework pronto. Não gosto de falar isso, mas às vezes é verdade. Às vezes até oriundo de onde ele passou anteriormente, né? De algumas pegadas ali. Mas faz sentido aquilo, né? Então a gente tem que perguntar isso, né? Mas por que você está usando COSO? Por que você está usando COBIT, né? Por que você está usando RMF, né? Faz sentido isso aqui? Ou é o que você acha que você gosta ou que você sabe usar? Né? Então, tipo assim, a gente tem que ter esse senso crítico, separar as coisas para que a sinergia ajude lá na frente, né? É muito mais fácil você lidar com conteúdo entre áreas quando há sinergia de conteúdo, né? Principalmente, por exemplo, pegar um exemplo também, né? A área de gerenciamento de risco e segurança de informação. É muito comum você ter empresa, a área de gerenciamento de risco é em segurança separado. Risco você não trata separado, você trata de maneira unificada. Então, se você precisar abrir mão de uma 27005, por exemplo, que é de risco específico de segurança de informação, para usar uma 31000, que é de analista, ótimo, porque você vai ter sinergia. Então, isso ajuda, né? Então, leia o plano diretor, leia quais são os indicadores estratégicos da companhia, de norte, para onde que ela vai, o que ela está tentando, para você usar isso de base para optar por um modelo. E uma coisa que é bem importante, tá? Independente se for diretor, se for seu gestor, se for a pessoa responsável pela temática de falar, vamos usar A ou vamos usar B, a tua obrigação como responsável pela temática, principalmente se for de segurança, é,
Por quê? Eu falei essa pergunta. E a gente gostaria, né, que voltasse uma resposta muito bem racionalizada, muito bem embasada. E não porque eu escutei que é o melhor, né? Ou porque usam na empresa do lado. A empresa do lado pode ter uma realidade completamente diferente da tua, né? Então, prezem muito por essa sinergia, tá? Sinergia do quê? De redação, de taxonomia, de origem, né? E aí, pegando um paralelo com isso, né? Provavelmente você não vai ver discrepância de palavras, né, de definições entre ISOs. Por quê? Porque a base de consumo dela é a mesma, é dos mesmos grupos de trabalhos. Né? Ele não vai reescrever uma coisa, usa o que já tem na outra ali como base. Então, isso ajuda demais. Você fala, pô, Jair, mas no dia a dia isso faz diferença? Claro que faz. Toda vez que você para explicar para uma pessoa qual que é a definição de confidencialidade, de integridade e disponibilidade, é fricção, é tempo gasto, né? O ideal é que isso tivesse enraizado, mas não. Né? Você vai ter que passar isso de alguma maneira. Então, pensem nessa questão de sinergia como um todo, entendeu? Ajuda demais aí, né? Essa parte de continuidade de negócio / privacidade, você tem essa necessidade, essa preocupação? Tenho, legal. O modelo, ou não tenho, né? Que é um exemplo melhor ainda, né? Puxa, eu não tenho, mas daqui 1 ano, daqui 3 anos eu vou precisar, né? Porque eu vou participar de alguns arranjos aí, né? De mercado que cobram a existência disso, né? Para você entrar em alguns mercados regulados, você tem que ter preparado ali algumas bases ali. Tem muitas empresas que procuram a gente para tratar desse cenário, né? Tipo assim, pô, a gente está com uma preocupação para entrar no mercado que a gente não tem condição de atender inicialmente com esses controles, então ajuda a se desenrolar. Por que isso é importante, né? Porque o que você vai fazer daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, tem um peso extremamente gigante com o seu ponto de decisão, entendeu? Você vai usar o A, B ou C. Não tem melhor, tem o que está mais adequado à tua realidade, àquele momento de fotografia seu. Né? Ou seja, lá na frente, frameworks que tratam de segurança, existe convergência de sobreposição. Você não vai ter serviço perdido, né? Todos eles colaboram para que você implemente e consiga ter um mapeamento do que está legal, o que está mais ou menos, o que está completamente rudimentar, né? Então, a ideia é que você comece com um simples, um pequeno, com o que você consegue fazer dentro de casa, né? Nem que ele seja de estruturas reduzidas, né? Eu tenho uma ordem aqui, não quer dizer que ela é escrita em pedra, mas CIS é um bom modelo inicial, porque ele é menor, né? Ele tem grupo de implementações, né, de segurança para empresas de pequeno porte, empresas que estão começando, empresas que estão iniciando no meio do caminho. Você tem outros no meio do caminho ali, que são empresas que já têm uma estrutura minimamente funcional, e você tem outros modelos de final de escala ali que é completamente robusto, né, do ponto de vista de controle, de cobrança e de obrigações, né? Porque alguns aceitam você pular alguns controles ali, outros nem tanto, né? Então, entendam isso aí a longo prazo e tentem identificar o que faz sentido, o que não faz, né? Do ponto de vista de quantidade de controles, vocês vão perceber que eles são muito parecidos, né? Ou seja, em quantidade de superposição, isso não é tão importante, tá? O importante é justamente o contexto. Qual obrigação ele endereça ali, né, para esse tratamento, né? Então, tem prós e contras de usar isso. Eu, pessoalmente, quem me conhece, acompanha, sabe, eu, pessoalmente, eu gosto da ISO por uma série de motivos, né? Tem até um artigo publicado sobre isso, mas o principal é sinergia entre modelos pré-existentes, né? Você economiza um trabalho, discussão, discurso, produção de material, tem muita coisa que você pode usar para ver como está ali, porque ajuda com relação a isso. E um detalhe importantíssimo nesse contexto todo, né? Independente se você usar NIST, CIS e qualquer outro modelo diferente disso aqui, se você busca certificação, você vai se certificar em ISO, e não NIST ou CIS ou qualquer outro modelo. Então, isso lá na frente ajuda demais para você ter certeza de que está trabalhando num modelo de interesse. Né? Então, isso é um pouquinho do geral do conteúdo. Se alguém precisar de alguma especificação, ou melhor, explicação, né, sobre algum ponto específico, pô, Jair, eu estou nesse momento indo para o lado A, lado B, ou gostaria de considerar esse novo cenário, esse negócio, pode procurar a gente aí fora do cenário aí, a gente conversa a respeito, trata sobre isso, né? E fazendo um link para passar aqui o bastão para o próximo apresentador aí, segurança da informação, ela é uma área muito dependente de controles mínimos fundamentais ali, né? Você tem que ter... não existe segurança sem uma governança. Né? Se vocês perceberem, isso até é um fator que a maior parte dos frameworks colocam governança como o primeiro domínio a ser iniciado. Por quê? Porque você já começar ali com o mínimo de controle.
Não tem problema você saber que está ruim, que você não completa algumas coisas. O problema é você não ter visibilidade, né? Você nunca medir e achar que vai sair do outro lado ali, né? Então, essa medição aí, Demi já dizia isso, né? Ela tem que existir para que você tenha uma ideia do que está acontecendo ali, né? E poder melhorar o meio do caminho. Né? Então, obrigado pela apresentação aí, na verdade, pelo convite, né? Pela participação. Do que vocês precisarem à disposição com relação à temática aí. Obrigado, acho que agora vem o Alberto aí. Alberto, fica à vontade aí para fazer a continuidade. Desculpa se eu falei errado. Obrigado. Eu não tenho problema. Nada. Obrigado, Jairo. Bom estar contigo. O Fernando já divulgou o seu livro aí, ó, Diálogos Inseguros, né? Então tem o link aí na Amazon. Realmente aí, cara fera aí de longa data, aí cruzando aí todos os frameworks e tal. Recomendo também aí esse livro. Obrigado, Jairo, aí pela participação. Também, Neifer, por essa parceria de longa data aí da Módulo com o QMS, né? Então, não só sendo o nosso parceiro de auditoria, mas também temos indicado a QMS, né, para alguns clientes nossos, porque realmente o trabalho de auditoria, né, que a QMS faz, realmente tem um grande diferencial, que eu diria assim, em termos de valor agregado, né? O pessoal costuma usar o termo sofrer a auditoria, né? Então, vamos sofrer a auditoria, não necessariamente a auditoria precisa fazer a gente sofrer, né? Mas, assim, de todo caso, é uma auditoria legal, uma auditoria que agrega valor. Confirma, vocês estão vendo na minha tela já? Está sim, né? Estamos sim, Alberto. Ok, então. Então, vamos falar um pouquinho do tema que a gente encerra aqui essa nossa live, falando sobre a questão de gestão de riscos, na ISO 27001 e na 27701, né? Sendo que, especificamente, para esse tema de gestão de risco, ele não está inserido dentro apenas da segurança da informação ou da privacidade da informação, ele, de fato, ele está espalhado em todas as áreas, em todas as dimensões, de todos os negócios, de todos os tipos de empresa, né? E a ISO, ela até padronizou um conceito, que em inglês é o Risk-Based Thinking, né? Que aqui a gente traduz aí como mentalidade de risco. A gente vê aí na ISO 9001, que é a principal, na sua versão 2015, ela já introduziu essa ideia dessa abordagem de processo usando o PDCA e a mentalidade de risco, né? Então, quando a gente fala de gestão de risco, essa mentalidade de riscos, a gente consegue imaginar, assim, talvez aí na evolução profissional do nosso trabalho, do nosso papel corporativo, né? Onde você evolui ali da nossa versão, da nossa raça Homo sapiens, né? Quem sabe aí no futuro nós vamos ter uma raça aí do Homo Riscus Managers, né? Porque é exatamente essa abordagem que cada vez mais... gestão de riscos a gente faz o tempo inteiro, né? Desde que nascemos, né? Mas a questão da gestão de risco nas organizações é a versão sistemática, né? A gestão de riscos é reproduzível, aquilo que é repetível. Inclusive, isso é fato de atendimento de requisitos dentro das principais normas. Então, gestão de riscos dentro de um desafio de ISO, né? A gente tem talvez a norma-mãe, né? E esse foi um movimento importantíssimo que a ISO fez, né? De criar a ISO 31000, né? Como se fosse a norma das normas para gestão de riscos. A gente sabe que existem várias normas específicas. Vamos falar de alguma delas aqui, em particular da 27005, né? Que é a norma de gestão de riscos em segurança da informação. Mas existem várias outras abordagens de gestão de riscos e, graças a Deus, todas elas seguindo aí essa linguagem, essa terminologia comum da ISO 31000, né? Então, essa visão, o Neifer comentou com a gente agora um pouquinho sobre a 42001, né? Que é a norma do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial, mas existe também a 23.894. A 23894 é uma norma de gestão de riscos em inteligência artificial, né? Então, para um sistema de gestão de inteligência artificial, você precisa de um sistema reproduzível de gestão de riscos, e a 23894 é a norma específica para gestão de risco em inteligência artificial, que, mais uma vez, alinhada com a ISO 31000, apoia muito essa implementação de forma padronizada, independente das áreas e do sistema de gestão. A gente comentou por alto GCN, né, a 22301, também é uma norma de certificação que se apoia na abordagem ou na mentalidade de risco usando a ISO 31000. Então, como regra geral, a gente tem esse conjunto de normas, né, que são as melhores práticas, os padrões, e quando a gente vai para o aspecto de lei,
As normas não têm caráter obrigatório, ninguém é obrigado a implementar uma norma, não está escrito em nenhum lugar. Porém, né, uma vez a existência de uma norma técnica, e principalmente se essa norma é uma norma que já está traduzida por português, adotada aqui no Brasil como uma NMR, né, uma norma brasileira pela ABNT, né, o fato da gente não utilizar uma norma é um problema. Né? Se o fato de usar uma norma é a solução, o fato de não usar a norma é um problema. A LGPD, no seu artigo 49, né, voltando para o nosso foco, que é a segurança da informação, ela fala aqui exatamente a necessidade de atender aos requisitos de segurança e aos padrões de boas práticas. Né? Onde estão esses requisitos de segurança e os padrões de boas práticas? Como é que a gente pode referenciar? Qual é o modelo que a gente deveria seguir? Né? Então, surge essa ideia de nós podermos utilizar as normas técnicas, normas ISO, os frameworks de referência que já foram falados, né? E especificamente para atender a questão da prestação de contas. Né? Porque não utilizar, como eu falei, uma norma técnica que prevê ou prescreve, né, e sabendo que aquilo é o consenso das melhores práticas de uma discussão global, internacional, de vários países. Eu tenho participado de várias reuniões internacionais, especificamente desde a 17799, no caso da 27001, né? Mas também as normas de gestão de riscos, etc. É um processo muito trabalhoso de diplomacia, de consenso. Então, assim, a gente pode dizer, sim, que o resultado e o conteúdo desses padrões de segurança, especificamente uma norma ISO, é o suprassumo daquilo que a gente deveria implementar. Então, não tem por que reinventar a roda, não tem por que a gente pensar em fazer alguma coisa que não seja muito estruturado. Esse mês de abril, a gente celebra aí a Santo Isidoro de Sevilha. Né? Muita gente nunca nem ouviu falar desse santo, mas, por incrível que pareça, acreditem se quiser, esse é o santo da internet. Sim, existe um santo da internet, né, que é o Santo Isidoro de Sevilha, né, e até, curiosamente, existe uma oração para você, quando acessar a internet, se você quiser, Santo Isidoro de Sevilha, me proteja contra os hackers, me proteja contra spam, contra phishing, né? Você pode fazer isso e é uma grande questão de fé, né? Mas o que a gente está falando aqui, quando a gente aborda um sistema de gestão, quando a gente aborda os requisitos, as melhores práticas da norma, né? E isso, no nosso livro de ISO 27000 e 27002, eu até brinquei sobre isso no prefácio, né? Eu coloquei, inclusive, lá a oração de Santo Isidoro de Sevilha, e eu brincava com os gestores de segurança, dizendo, se você não tem um bom sistema de segurança implementado, que você garanta que os requisitos estão sendo cumpridos, meu amigo, você tem que rezar e rezar muito. Bota a sua cabeça no travesseiro e reza aí para Santo Isidoro de Sevilha proteger o seu servidor, ajudar o seu usuário a não clicar em qualquer coisa, garantir que o seu antivírus está atualizado e te protege contra vírus, e todo aquele conjunto de controles que, na verdade, você supostamente acredita e que deveriam estar sendo implementados e adotados na sua organização. Né? Então, essa é a ideia básica. Né? Acho que a gente está chovendo no molhado aí, reforçar essa questão específica, né, do porquê adotar as normas ISO, em particular 27001 e 27701, que é exatamente sair dessa ideia de um modelo baseado na informalidade, onde você tem ações heróicas, né, dos nossos profissionais, alguns desses profissionais, inclusive, baseado em talentos, se ele sai da empresa, sai tudo com ele, né? Os processos não estão documentados, faltam controles, as soluções são desintegradas, as coisas não falam entre si em termos de ferramentas. O foco, às vezes, está muito na tecnologia, né? Para mudar para um modelo onde o foco está na gestão, o foco está no processo, o foco está no sistema, né? Os processos são documentados e a gestão de riscos ajuda que a gente foque na questão da prevenção, né? Se antever os problemas antes que eles aconteçam. A gente tem uma lista de requisitos que estão muito bem estruturados, de forma que a gente consiga fazer um checklist ali, tenho, não tenho, ou criar ali um processo de maturidade. Isso é uma visão importante nesse momento, porque segurança da informação e privacidade da informação, por conta específica da LGPD no Brasil, são assuntos que estão na pauta dos altos executivos. Não é mais uma questão onde simplesmente a gente pode ter uma conversa técnica. Né? E aí é onde entra a ISO 27001, né? E é importante a gente abordar, não é uma única norma. Né? A 27001 ou a série 27000, na verdade, é uma série de normas que tem normas bastante específicas. Né? A 27001, eu diria que é a norma-mãe, o carro-chefe, né? Porque, inclusive, é a norma do sistema que é certificável, né?
Mas na semana passada, eu até divulguei no LinkedIn, né, a ISO lançou um handbook da implementação da 27001 em pequenas e médias empresas, né? E é muito interessante esse handbook. A gente já tem uma iniciativa aqui no Brasil para traduzir esse guia para português e lançar aqui também via ABNT esse handbook, mas a ideia é que para empresas menores, muitas vezes, há questões mais sofisticadas, né, que uma empresa grande muitas vezes precisa implementar em termos de não só de documentação, mas de papéis, responsabilidades. No caso de empresas menores, né, esse processo pode ser simplificado e esse handbook ele traz exatamente aí exemplos, considerações, diretrizes para aplicar a 27001 em empresas menores, né? E só para falar um pouquinho para vocês também, né, o Fernando comentou por alto da nossa certificação na Módulo. A gente tem uma frase que é famosa, toda hora a gente repete ela, né, porque a gente diz que em casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Então, se a gente tem um software que ajuda os nossos clientes, a gente tem que usar esse software. Se a gente tem um método que ajuda os nossos clientes, a gente tem que usar esse método, né? Então, tudo aquilo que a gente prescreve para os nossos clientes, os parceiros nos nossos trabalhos, a gente procura adotar e aplicar dentro de casa. Então, não faria sentido nenhum a gente vir aqui e incentivar vocês, motivar vocês, por exemplo, a adotar e se certificar em 27001 se a gente mesmo não adotasse, não nos certificássemos, né? Então, a Módulo de longa data, a gente já está envolvido com esse processo de desenvolvimento da norma e também da certificação na norma, né? Então, assim, lembrando bem ali da nossa velha BS 7799, né, que foi a nossa primeira certificação no ano de 2002, lá se vão aí 22 anos atrás, né? A Módulo e a Serasa se certificaram quase juntinhos ali, a Módulo, logo em seguida a Serasa, e aí a gente, naquela época, existiam 154 organizações certificadas no mundo inteiro e 2 no Brasil, né? Olha só o número que a gente tinha em agosto de 2022, e aí logo depois, 4 anos depois, esse número já tinha saltado para 2.800 certificações no mundo, quase 20 vezes mais. E no Brasil, onde eram 2, já tinham 19 empresas certificadas, né? Então, assim, é um processo de evolução. Hoje, estima-se, pela última pesquisa da ISO, cerca de 71 mil organizações certificadas no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente tem perto ali de 1% disso, um pouquinho menos, né? Mas é um processo ali, grande parte disso está na China, no Japão, Índia também, Inglaterra é normal, Estados Unidos, né? Então, são processos importantes. E no caso específico, só para a gente aproveitar também esse momento, para falar do que seria... Fica até esquisito falar de uma versão nova, né? Mas é que a versão atual da ISO 27001 é a versão 2022. E o que acaba acontecendo é que muitas empresas ainda estão na versão anterior, lá de trás, e que precisam fazer essa transição, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em termos de norma, quer dizer, no mundo inteiro, esse ano, se uma empresa resolver se certificar ou se recertificar, ela vai ser obrigada a utilizar a versão nova. Então, já está valendo esse ano, e daqui a um ano, em abril de 2025, é o limite para a transição. Quer dizer, as empresas que estão num processo aí de renovação dos seus certificados, a última chance vai ser abril de 2025. Dali em diante, todo mundo já tem que utilizar a versão 2022. E eu tenho certeza, né, por um benchmark aí de nossos clientes, que a grande maior parte das organizações hoje ainda estão adotando a versão de 2013. Então, só para se ter uma ideia, o anexo da 27001, que é a 27002, né? A versão anterior tinha aqueles 114 controles divididos naquelas áreas de atuação, que neste momento agora foram consolidados em 93 controles, né? Alguns controles novos surgiram aí por conta disso, classificados agora nesses controles organizacionais, controles de pessoas, físicos e tecnológicos. Então, existe hoje uma necessidade imediata para que as empresas se atualizem em relação a essa versão, né? No nosso caso, em específico, né, um grande impacto foi, por exemplo, e foi por onde a gente começou, revisar toda a nossa documentação. Então, todas as normas, políticas, procedimentos que existiam, a gente refez esses procedimentos à luz do que seriam agora as políticas específicas recomendadas pela 27002, no caso aí, especificamente por temas.
Outro assunto importante, né, é reforçar essa questão da responsabilidade da direção, né? Quando se pergunta, então, em termos de prestação de contas, se a empresa está segura ou não está segura, né? Qual é a resposta que a gente pode dar? Né? Ah, sim, ela está segura, mas sim, mas qual é a garantia? Ah, a garantia é SODIO. Não, não existe isso, né? Então, a necessidade de que esse comprometimento da alta direção possa, de fato, dizer, num reporte ao conselho, num reporte à diretoria executiva, né, que de fato a empresa pode dizer que ela está tão ou mais segura na medida de que ela pode apresentar o quanto ela, por exemplo, está madura ou menos madura em relação ao atendimento das normas. Quando a gente fala, então, dessa questão de prestação de contas, o quão seguro uma organização está, vale uma referência. Tá? Hoje em dia, cerca de 60% dos pedidos de seguro cibernético eles não são aceitos, eles são recusados justamente porque as empresas de seguro têm uma metodologia, um método de fazer a sua avaliação da gestão de segurança da informação, e ela chega muitas vezes à conclusão, na maior parte das vezes, mais da metade, de que as empresas não estão devidamente preparadas ou seguras contra as principais ameaças. E se ela fizer aquele seguro cibernético, ou o valor do prêmio vai ser na estratosfera, ou, na verdade, vai acontecer vários problemas aí e vai acabar tendo prejuízo. Então, não se trata apenas de cuidar da segurança para nos proteger, mas sim também de poder demonstrar para a sociedade, demonstrar para as empresas de seguro, de que nós estamos, de fato, aderentes a esses requisitos, né? Bom, para fechar nesse pacote da questão das normas, né, já falei, comentei por alto a 27005, que é uma norma importante, né, para 27001, porque ela é da série 27, e ela aborda especificamente gestão de riscos em segurança da informação, e tem várias novidades nessa versão também de 2022, sendo que eu diria assim, que se tiver que dar um destaque, o grande destaque que a 27005 trouxe, em termos de abordagem de gestão de risco, é que ela trouxe a ideia de que gestão de riscos, existem duas grandes abordagens que as organizações fazem, ou pelo menos deveriam fazer, né? Uma abordagem mais tradicional, que está aqui do nosso lado direito, né? Que é a abordagem baseada em ativos, né? Que é uma abordagem da segurança, né? Tradicional, de baixo para cima, bottom-up, né? Onde você faz lá análise de vulnerabilidade, checklist, baseline dos ativos, e você consolida aqueles riscos até a visão de negócio, né? Mas a 27005 trouxe também a ideia de uma abordagem baseada em eventos, que é uma abordagem mais top-down, uma abordagem mais alinhada com uma visão, por exemplo, de gestão de risco corporativo nas organizações, onde você parte de uma visão de negócio, de um cenário de risco para o negócio, e você desdobra esse cenário de risco até que, de fato, vai aparecer os nossos ativos, servidores, banco de dados, notebooks, equipamentos, pessoas, nessa camada mais da infraestrutura, né? Mas essa visão da 27005 ela é importante, ela também aborda a questão do tipo de análise qualitativa, análise quantitativa, e tudo isso são orientações importantes para implementar gestão de riscos em segurança da informação e lidando também com a 27701, gestão de riscos em privacidade da informação, né? Então, a LGPD, como um guarda-chuva, né? No momento que você vai fazer o atendimento da 27701, um dos requisitos estendidos da 2701, conforme o Neifer já falou, é a questão de atender regulamentações e leis aplicáveis, e aqui no Brasil, qualquer empresa que queira, na verdade, implementar um sistema de gestão de privacidade da informação tem que considerar a LGPD dentro do seu roadmap. Então, para fechar, antes até de passar para vocês só algumas questões bem práticas, né? A gente recomenda muito, temos feito trabalhos dentro das organizações para que a gente possa, trabalhando dentro de uma visão de maturidade, porque não é de um dia para o outro que você vai sair de um estágio zero inicial e vai chegar lá no estado ótimo, certificado, implementado. Já vi que tem perguntas aqui no nosso chat, e eu recomendo e incentivo vocês, se tiverem dúvidas, contribuições, perguntas, podem colocar aqui no nosso chat, nós já vamos responder para vocês. Mas a ideia é que você, baseado num diagnóstico, num perfil da sua situação atual em relação aos requisitos da norma, você cria aí um plano de ação de pequeno, médio e longo prazo, né, que possa definir ações mais imediatas, mais emergenciais, ou que tenham pouco custo e esforço para implementar, deixando coisas que podem esperar um pouco mais para frente, ou coisas que envolvem investimentos de grande vulto. Isso é importante, então, fazer
E só para dar algumas questões práticas para vocês, o Fernando já comentou, né? A gente tem utilizado isso, ajudou muito dentro da Módulo, de novo o nosso projeto Espeto de Ferro, né? A gente usou o nosso software 27K Manager, que é um software que apoia a implementação da 27001 e ele acaba ajudando muito a certificação, porque nesse apoio à implementação, com todos os requisitos, etc., também é um grande repositório de evidências, onde num trabalho de auditoria, né, não basta você dizer que faz. O auditor quer ver que você faz. Então, você precisa mostrar, demonstrar. Então, o 27K Manager ele tem aí todo um repositório para atender os requisitos dentro de uma organização. Isso facilita o processo de auditoria, né? Iniciando desde lá da fasezinha inicial, da declaração de aplicabilidade, né? Onde que esse sistema se aplica. E o Fernando passou por alto esse comentário. A Módulo lá atrás ela foi inovadora, que eu diria assim que foi uma das primeiras empresas que certificou um ambiente totalmente virtual. Não existia instalação física. Então, todos aqueles controles, por exemplo, de acesso físico, eles deixam de fazer muito sentido quando você tem uma realidade, não é nem de home office, é uma realidade de everywhere office ou nowhere office, porque, por exemplo, no caso dentro da Módulo, as pessoas trabalham de onde quiser. Elas podem trabalhar de casa, elas podem ir para o nosso escritório trabalhar nas nossas instalações, podem trabalhar no Starbucks, pode trabalhar viajando, pode trabalhar até na praia, botando ali um pano fundo, porque a gente implementou medidas de segurança para que elas possam trabalhar dessa forma, de forma segura. Os dados são protegidos, os sistemas são protegidos, tudo em nuvem, né? O conceito de Zero Trust, né? Então, tudo isso implementado. E para terminar, eu queria também colocar dentro do 27K Manager algo que nos ajudou bastante, é o que seria a nossa tabelinha DPARA, né? Porque nós tínhamos um sistema de gestão de segurança implementado baseado na versão 2013 e precisávamos migrar para a versão 2022, né? Então, nem tudo era exatamente perfeito assim nesse DPARA, né? Mas isso nos ajudou muito para fazer esse movimento de migrar o nosso ambiente que tinha implementação da versão 2013 para a versão 2022. Outras ferramentas que a gente utiliza dentro de casa também, que são ferramentas e sistemas que a gente disponibiliza para os clientes, é a Lei Digital, né? Um sistema onde a gente consegue ler esses documentos cruzado com outros documentos de referência, mas são também documentos comentados, né? Então, não é apenas um PDF, né? Ou um doc que você lê o conteúdo da norma ou dos requisitos, né? Você tem tudo, na verdade, classificado, né? Vê como se fosse um painel, e aí você pode identificar, inclusive, quais são os requisitos que você tem que atender, que são aplicáveis ou não aplicáveis, né? E isso desdobra para uma ideia aí de um compliance manager, onde você tem realmente estabelecido aí uma espécie de indicador de conformidade, né? Para cada organização, ou para cada área da sua organização, ou para cada requisito. A nossa solução de policy manager, né, que toda parte do ciclo de vida de uma política, uma norma, uma documentação, isso tudo hoje está dentro aí da lei digital, né? Então, todos os nossos documentos, todas as nossas normas, todos os nossos procedimentos já existem documentados, isso também faz parte da nossa oferta, né? Templates desses documentos, quando as organizações nos contratam para um trabalho, por exemplo, de consultoria, de implementação ou de migração, né, de utilizar uma forma de documentação, inclusive, que facilite a vida, principalmente aí da prestação de contas ou de uma auditoria, né? Algumas normas, e de forma específica, são normas que requerem que elas precisem ser conhecidas, mais do que reconhecidas, o auditor vai pedir uma garantia de que ela é reconhecida, né? Então, no nosso caso, esse sistema permite, por exemplo, a atestação de normas, né? Então, a gente publica, por exemplo, a nossa política de segurança, a nossa política de privacidade, e todo colaborador tem que chegar lá e tem que ler a norma e tem que atestar que conhece a norma, vai seguir a norma, né? Entrou um colaborador novo, processo imediato de ambientação. Ele é obrigado a atestar todas as normas que têm caráter obrigatório. E para fechar, né, especificamente na 27701, a gente tem a solução de LGPD Manager, que é todo o ciclo de vida da implementação da LGPD, né? E a gente trabalhou muito no passado com alguns clientes no que seria um projeto de implementação de LGPD, mas a LGPD veio para ficar. Então, hoje em dia, não é mais um projeto, é um processo, né? O que a gente chamaria aí da governança da privacidade, né? Ou governança de proteção de dados pessoais. E aí a nossa solução de LGPD Manager ela acaba incorporando tudo isso. Bom, pessoal, era isso. Eu vou deixar também aqui
uma referência para vocês, para que aqueles que ainda não são assinantes aí da newsletter do Fernando Neri, da minha também, tem a newsletter do Jairo, o Neifer colocou também o LinkedIn dele. Eu vou colocar aqui no chat para vocês aí o link da minha newsletter. Fique à vontade, a gente está sempre publicando artigos e referências sobre esses assuntos, e acho que a Gaia já colocou para vocês também essa apresentação. As apresentações foram gravadas, elas vão estar disponíveis no nosso canal YouTube. Fernando, é contigo agora. Beleza, Alberto. Obrigado. Bom, pessoal, nós vamos aqui fazer uma pergunta, né, pelo nosso tempo aqui, deixar uma pergunta para cada um. Eu vou responder uma pergunta aqui, eu pedi para o Neifer ajudar, com relação, né, o nosso amigo Olímpio lá fez uma pergunta sobre quanto tempo demora, né, leva para ambas as certificações. Como você usou o termo levaram, né, entendi que você perguntou para a certificação da própria módulo. Nós já éramos certificados ISO 27001 há um bom tempo, mas nós decidimos fazer a certificação, e depois voltamos para a certificação, nós decidimos fazer a certificação em um ano da 27001 e no outro ano somar com a 27701, né? Uma vez que a certificação 27701 tem como pré-requisito a 27001. Não conheço quem fez do zero as duas. Eu acho que esse caminho é importante até para absorver a organização, mas sempre que nós falamos de tempo, nós não podemos dar um prazo, porque o tempo demora de duas coisas. Depende de duas coisas. Uma, a velocidade de decisão, e duas, a mobilização feita para aquela certificação. Então, qualquer organização, qualquer escopo que queira obter a certificação, ele tem que saber, em primeiro lugar, as decisões serão rápidas ou a decisão vai se tornar um gargalo da velocidade do processo. Porque muitas vezes, né, a gente até brinca aqui na nossa área comercial, o cliente demora 6 meses para tomar a decisão, 1 ano para tomar a decisão, e depois quer ganhar todo aquele tempo de atraso da decisão dele na execução do projeto. É difícil. Isso aí realmente não é possível. Nós, por exemplo, muitas vezes consideramos 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou seja, o ambiente está em nuvem. Foi o que o Alberto falou. Quando o ambiente está em nuvem, a parte da verificação do acesso físico, né, ela reduz. Mas se você tem um data center, por exemplo, você vai ter que fazer uma avaliação presencial, física, ou seja, e quais são os aplicativos, né, quais são os sistemas que estão dentro daquele ambiente, qual é o número de usuários, se tem dados de usuário externo, dados de usuário interno. Então, isso aí realmente depende muito, não a atender todos os requisitos da norma, mas a entender o que é o escopo de certificação, quais são os requisitos aplicáveis, a que nível que você vai aprofundar, qual é o grau de mobilização. Às vezes você tem uma equipe de infraestrutura que ela está tão ligada no dia a dia que ela demora para te dar respostas. Então, o tempo para obter a certificação, no final, depois de todo esse trabalho da assessoria em si, né, aí passa a batata quente do prazo, né, para o Neifer. O pessoal, pô, Neifer, certifica rapidinho aí, me manda rapidinho a certificação, acredita rapidamente, acaba que é um ciclo de ações que quando a gente começa, a organização não tem nem o SGSI, como o Neifer falou. Ela tem as pecinhas de Lego, mas não tem a foto do desenho que você vai fazer na caixinha. Você tem aquilo ali, pode ser um carro de Fórmula 1, pode ser um cantor de rock, ou pode ser uma paisagem na praia. Ou seja, aquelas pecinhas estão todas soltas ali. Então, é necessário estruturar o SGSI. Então, acho que esse desafio é bem interessante. Por isso que muitas vezes vale, né? Acho que a QMS até apoia no gap analysis, sem a certificação. Ou seja, para você poder colocar um termômetro ali. Vamos lá, Neifer. Como sempre, passa uma data quente para você, porque esse é o desafio. A consultoria faz o trabalho agora, só falta agora certificar que é o trabalho da QMS. Esse é uma pergunta bem latente aqui, né, em relação ao tempo. Assim, perfeito aí, né, Fernando? Assim, vai depender realmente dos recursos que você quer colocar, vai depender do escopo do sistema de gestão. Imagine só, né? Eu citei aqui alguns cases nossos, né? Certificar uma startup, certificar o Bradesco, são contextos totalmente diferentes, né? Então vai variar bastante. O que a gente vê aqui internamente, a gente até fez um estudo recente, conversando com as empresas, a gente vê que empresas que partem do zero, como o Fernando falou, tem aí algumas pecinhas do Lego, mas não conhece a norma, vai precisar juntar tudo aquilo lá,
implementar o sistema de gestão. O que acontece às vezes, se a empresa disponibiliza muitos recursos, contrata uma consultoria ou um software, coloca pessoas dedicadas no projeto, o tempo mínimo seria, o que a gente vê aqui dentro, 6 meses, tá? Para implementar e chegar na certificação. E o que a gente vê aqui de tempo máximo, obviamente tem os outliers, mas uma empresa maior, mais estruturada, que vai começar também do zero, né? Tem as pecinhas, mas vai começar do zero, a gente fala aqui no máximo aí de 12 a 14 meses. Então, esses são os principais projetos que a gente vê aqui internamente conversando com os clientes. Vai depender, obviamente, se tem uma área de segurança da informação, vai depender se já tem uma cultura, vai depender se já tem uma consultoria. Tudo isso são variáveis que vai girar em torno desse tempo aí. Então, se tem alguma exigência do cliente, se tem alguma exigência de controlador, fiquem atentos aí nesse prazo mínimo aí, caso a empresa invista bastante recurso. Obrigado, Neifer. Esse realmente é o ponto, né? Quando você fez a analogia do Bradesco versus uma startup, né, não é somente a questão do tamanho. As estruturas grandes tendem a demorar mais para decidir em todos os níveis, né? Exato. Não só no nível de alta gestão, porque, obviamente, você precisa de ter o sistema de gestão de segurança da informação. E essa empresa, muitas vezes, tem outros sistemas de gestão, né, ISO 9000 e outros, que precisam estar alinhados, mas também o próprio processo de decisão implementa. Então, e só um minutinho aqui, mas para a gente sumarizar isso, realmente envolvimento de todas as áreas. Um fator que a gente não comentou, e o Fernando comentou aqui na fala dele inicial, vai depender também do escopo do sistema de gestão, né? Você vai querer dentro de uma área, você vai querer da empresa inteira, você vai envolver as áreas de apoio, então, assim, são diversas variáveis nesse sentido. O tempo é pequeno aqui para a gente falar, mas como eu disse, tá minhas redes sociais aqui, LinkedIn, Instagram, eu falo bastante sobre governança em geral, incluindo segurança da informação, produção de dados, me segue lá no LinkedIn e no Instagram, manda mensagem, a gente conclui. Valeu. Beleza, Neifer. Nós estamos preparando aí ainda esse mês um novo evento aí que acho que vai ser bastante interessante aí, estamos bem motivados. Obrigado aí pela sua presença, pelo time aí da QMS, que sempre é irritantemente rigoroso, mas sempre direciona, né, todas as ações de uma forma técnica, profunda, sincera, e a gente gosta bastante desse relacionamento. Valeu, e também pessoal, melhora obrigado. bastante nossos processos. Obrigado. Bom, Jair, eu vou passar para você. Eu vi que você ficou na resenha ali no chat. Você podia fazer um resuminho ali de tudo aquilo ali. Eu não consegui nem ler tudo. E fazer as palavras finais aí e agradecer também a sua presença. Não, ótimo, Nery. Obrigado aí, tá? Mas respondendo o pessoal lá sobre... acho que o foco principal ali era misturar alguns frameworks, né? Eu comentei ali que tem momentos ali que isso, digamos assim, é necessário, né? Mas o ideal é você se manter ali uma linhagem ali, até para você não gastar muito esforço, né, e tempo de transposição de informação, né? Sei lá, uma área da empresa quer usar COBIT, outra ISO, outra NIST, não vai funcionar. Vocês precisam sentar junto ali, escolher alguns modelos ali e trabalhar em um ou dois no máximo. Então, quanto menos modelo, menor o esforço retrabalho com transposição de informação, né? Eu vou pegar uma informação que vocês comentaram que é bem interessante e ajuda até o pessoal em algumas decisões aí, né? Olha que interessante. Tem um cliente que a gente está ajudando, atendendo aí, e ele já é certificado na ISO 9000. 9000, 9001, não me recordo aqui exato qual é o número, acho que é um. Qual que é a pegada? Por um processo de certificação na ISO 9001, eles tiveram que implementar um modelo de gestão de risco. Então, a gente está usando o mesmo modelo ofertado para eles, que no caso é uma base até meio simples, baseada em SWOT, mas serve para sustentar a base de segurança que a gente está implementando. Então, olha, a gente economizou esforço com uma ISO que tem zero correlação, assim, na verdade, zero não, né? Ela ajuda muito com alguns controles ali, principalmente em controles associados a pessoas, né? Pegou carona. Então, a gente economizou no processo. A única coisa que a gente fez foi enfiar o contexto de segurança dentro do modelo de risco que já existe, né? E é válido, é aceito, porque o modelo de risco, se vocês avaliarem lá, ele tem algumas premissas, né? Algumas coisas que precisam ser cumpridas. Nesse caso, mesmo sendo baseado na 9000, ele atendia. Então, é legal, a gente fez o conceito de segurança e vida que segue. Então, ajuda bastante, aí são coisas que ajudem. Sinergia, pessoal. Veja como é que opera onde você está hoje.
né? O que tem de facilidade, o que já está em curso, e escolham baseado nisso. Pode ser que você precise mudar daqui 1 ano, 2 anos, mas naquele momento faça sentido a tua decisão, independente de qual seja o modelo. E obrigado pelo convite aí e pela participação de todos aí. Obrigado, meu amigo. Temos muito a falar aí, tratar, tem muita coisa para acontecer. Vou passar para o Alberto aqui também, palavras finais aí, Alberto, e um resumo aí da sua grande apresentação em termos qualitativos e quantitativos também. Nós vamos colocar uma multa aqui que quem passar mais do que 5 minutos do tempo estabelecido paga o almoço todo mundo. Beleza, obrigado, Fernando. Desculpa passar um pouquinho no tempo aí, pessoal, mas acho que estamos já nos aproximando aí do horário do almoço. Acho que só complementando, né, a questão que o Jair colocou, quando a Módulo, lá no Origem, ela fez a primeira certificação 27001 dela, a gente já era certificado ISO 9000. Então, isso favoreceu, porque, na verdade, a gente implementou um conceito que até hoje a gente utiliza dentro da empresa, é que a gente, na verdade, tem um SGI, a gente tem um sistema de gestão integrada, que é um grande guarda-chuva, onde a gente, dentro da Módulo, tem o gestão integrada de segurança da informação, que é certificado, sistema de gestão de privacidade da informação, que é certificado, mas a gente tem outros, por exemplo, a gente tem um sistema de gestão de integridade, que é o nosso programa de integridade, nós não somos certificados a 37001. De vez em quando passa essa ideia na cabeça, mas não somos, mas nós temos um sistema que está dentro desse guarda-chuva. Nós temos um sistema de gestão de continuidade de negócio, um SGCN, baseado na 22301, mas ainda não somos certificados, mas ele está embaixo desse guarda-chuva. Então, agora estamos trabalhando aí, um dos focos da Módulo é a inteligência artificial. A gente tem incorporado IA dentro dos nossos softwares, a gente tem utilizado IA dentro dos nossos serviços, a gente tem usado bastante esse conceito de inteligência artificial. Estamos pensando em implementar um sistema de gestão em inteligência artificial baseado na 42001, vai estar embaixo desse grande guarda-chuva. Então, assim, essa é uma abordagem importante que tem um pouco a ver com o que você falou, de você ter um quadro mais ou menos homogêneo, né, e consistente, porque muitas vezes você misturar também muitos assuntos, muitos frameworks, ele gera uma certa confusão. E aí, só para fechar, o Pablo tinha deixado uma pergunta, se ele podia usar as duas abordagens de risco da 27005, top-down e bottom-up. Pode e deve, tá, Pablo? Então, na verdade, são 2 cenários diferentes, inclusive, para o pessoal de segurança é mais tradicional utilizar a abordagem bottom-up, né? Até porque as implementações de segurança, a responsabilidade serão deles mesmos, né? Então, eles precisam implementar a baselines e checklists e um teste de invasão. Tudo isso é abordagem bem técnica, que é do bottom-up, mas na hora de prestar conta, na hora de você enxergar, muitas vezes aí para fazer um projeto de gestão de continuidade de negócio, ou para você, a gente tem implementado modelos de CRQ, Cyber Risk Quantification, quantificação de risco cibernético. Não faz sentido você querer saber quanto que é o valor do seu risco cibernético de um probleminha num notebook. Na verdade, você tem esse conceito aí maior de cenário que está mais aliado a essa visão de risco corporativo. Então, usa as duas abordagens, uma mais focada em segurança para poder prestar conta para cima, e a outra top-down, mais voltada para risco corporativo, mas que tem que fazer chegar isso lá embaixo, para saber distinguir, por exemplo, qual é o ativo que é mais crítico, mais importante para a empresa. Então, obrigado, pessoal, aí. Estamos juntos aí com vocês para apoiar. Nosso canal YouTube aí contém essas apresentações gravadas e outras também. Obrigado, pessoal. Bom almoço para todos aí. Muito obrigado a todos, pessoal, pela presença, pela atenção até agora. A maioria ficou até o finalzinho aqui. E contem conosco. Se vocês precisarem trocar informação, entre em contato aí com o Neifer, com o Jair, né, e com o nosso time também. Estamos 100% à disposição e sempre procurando cada vez melhorar mais o nosso trabalho, o nosso serviço. E esse tipo de encontro serve realmente para a gente fortalecer o nosso conhecimento e compartilhar também. Obrigado, bom almoço a todos, que tenham aí um bom finalzinho de semana. Um abraço.